Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu já ir fazendo aqui os convitinhos para esse pessoal participar desse bate-papo conosco. Ah, minha convidada já está aqui. Ótimo, gente. Deixa eu já chamá-la aqui para participar comigo. Hoje é a Lívia. Já aproveitem e vai chamando mais gente. Ajeita aí. Pronto. Boa noite, tá joia? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, agora tá ótimo, Lívia. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, sim. Tá dando Maravilha. eco aí? Não, tá tranquilo. E aí, Clébio, tá tranquilo aí para vocês também? Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Enquanto esse pessoal vai entrando. Deixa eu ver aqui. Tava no meu fone e saiu. Aí Agora eu acho que tá no tá. som, tá no som ambiente, aí eu não sei se tá dando eco. Não, está ótimo, Lívia. Eu tenho uma filha com seu nome, de 10 Ah, que anos. legal. Minha xará. Sua xará. Bom, Lívia, hoje nós vamos falar, né, um pouquinho aqui nesse bate-papo descontraído sobre fiscalização. E eu confesso para você que há 15 anos atrás eu não era do ramo assim de empresas, eu não ficava dentro de empresa. E quando eu ouvia, né, foi fiscalizado, vai ser fiscalizado, eu ficava um pouco assim ansiosa e até mesmo curiosa, como que deve ser uma fiscalização, né? E eu acredito que nós temos aqui profissionais que vai estar participando conosco dessa live, ou que vai ver depois gravado, e que pode estar passando por essa mesma situação, né? Aquele início onde a gente não tem envolvimento com todos os procedimentos que acontecem aí no mundo empresarial. E eu acho que essa oportunidade desse bate-papo, né, de nós podermos ter, né, conhecer um pouco como funciona, qual que é a visão, né, de um auditor fiscal. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? E ao longo aí desses 15 anos, né, eu acompanhei algumas fiscalizações, tanto do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, e a gente vê o quanto a gente precisa aprender sempre, né? E além de querer aprender, é ter esse momento, né? A empresa foi fiscalizada, procurar aquele auditor, ver se ele talvez teve uma visão diferente sobre alguma situação que ele gostaria que nós profissionais, né, identificássemos, avaliassem ali melhor. Então eu acho que assim vai ser muito produtivo o nosso bate-papo. Eu queria, né, que você iniciasse apresentando para o pessoal que está participando conosco, para conhecer um pouquinho sobre você também. Ah, tá bom. Então, meu nome é Lívia Vale, né? Conforme o meu perfil, apesar de que institucionalmente, né, eu sou conhecida como Lívia Rocha. Eu sou auditora fiscal do trabalho desde de 2007, final de 2007, sou do concurso que aconteceu em 2006 e passei por vários projetos já, né? A auditoria fiscal do trabalho, desde 2011, que consolidou uma forma de agir, de planejar, né, as suas ações fiscais por meio de projetos temáticos, né? Então, durante essa caminhada, eu passei por vários projetos, tive minha participação na área de saúde e segurança do trabalho também, né? Mas hoje eu coordeno, né? Espero coordenar no ano que vem, se tudo der certo, o projeto de inserção de aprendizes da Superintendência Regional do Trabalho aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, é uma área que que é conhecida como de legislação, né? A gente tem essa divisão dentro da fiscalização, os auditores que, apesar da carreira ter se unido, né? Porque antigamente a gente tinha divisão de médico do trabalho, engenheiro do trabalho, né?
assistente social, mas quando houve essa unificação, a gente passou a poder verificar a legislação tanto trabalhista quanto de SST, né? Mas, de fato, inclusive administrativamente, uma questão de organização a essa divisão, né? Então, hoje eu estou num projeto que faz parte do setor de fiscalização que lida mais com a legislação trabalhista, né? E especificamente com a questão do contrato de trabalho dos aprendizes. Mas, assim, essa questão da transversalidade, né, de eventualmente você está sempre se deparando com questões que são ligadas a SST, são constantes, né? Porque mesmo na formação dos aprendizes, especialmente na formação dos aprendizes, você faz essa introdução dessa cultura de prevenção, né? E eles são inseridos em grandes empresas que já têm a obrigatoriedade de programas de segurança e saúde, enfim. Né? Então, eu espero que vocês realmente perguntem bastante, né? Eu até gostaria de começar do básico, né, da pergunta que você fez, assim, o que é importante se verificar na fiscalização, mas estou à disposição para tirar as dúvidas que eu consegui tirar. Eu estava vendo, né, na sua carreira que você fez bastante fiscalização em projetos de trabalho infantil. E assim, eu, né, nesse tempo aí em carreira dentro das empresas, eu nunca tive a oportunidade, né, ainda é bem, de vivenciar isso. Isso acontece mais, por exemplo, em qual ramo de atividades? Em fazendas, interior? Você podia explicar um pouquinho? Sim. É interessante que teve até uma pergunta sobre a questão também, né, do combate ao trabalho análogo à escravidão. Né, se ele ainda acontece mais de forma mais do interior do estado ou se nas cidades a gente vê muito. A questão do combate ao trabalho infantil, né, são crianças, adolescentes, né, que estejam abaixo de 16 anos, né, e que estão em atividades, seja para o próprio sustento, né, aquela questão que a gente vê muito, né, vendendo bala nas ruas da cidade ou nos sinais, né, são as áreas que a gente consegue identificar, né, mais facilmente, porque tem também uma ligação com atividades ilícitas, né, infelizmente, que acabam se utilizando desses menores, né, mas dentro da cidade a gente vê muito, né, esse comércio informal, vendendo coisas nas ruas, o trabalho em lava-jatos, né, também manipulando substâncias que eles não poderiam manipular até os 18 anos. Enfim, essa é a maior incidência realmente que a gente tem, comércio informal e a questão dos lava-jatos, né? Fora isso, a partir dos 16 anos, o adolescente aqui no nosso ordenamento, né, na nossa legislação, pela Constituição Federal, ele já pode ser contratado com carteira assinada, né? Mas aí você tem que ter aquele respeito sobre as questões educacionais, né? Liberar para que ele possa frequentar a escola, provas, e até os 18 anos a gente tem aquelas questões da lista TIP, né, que é um decreto federal, que foi baseado numa convenção internacional da OIT, né, uma legislação ampla que existe de combate ao trabalho infantil e que determina ali, que indica ali quais são as piores formas de trabalho infantil. Então, todas as atividades que são proibidas para menores de 18 anos. Então, a gente pode ver que todo mundo que desempenha aquelas atividades ali com menos de 18 anos estão em situação de trabalho infantil. Isso é tão comum, né? Esse ramo informal aí, a gente se deparar com crianças. E principalmente no período da pandemia, que as escolas, né, estavam fechadas, assim, próximo de casa você via nos sinais as crianças, né, vendendo ali alguma coisa, enquanto poderiam estar fazendo outras atividades, né, e não correndo risco, né. Então é uma Aumentou situação muito. muito Com a pandemia complicada. aumentou muito mesmo.
E algumas escolas públicas demoraram também para retornar, né? Que eu vi que acabou que, assim, muitas crianças, eu acredito que podem até não ter voltado, né, Lívia? Então, a questão das escolas públicas também, a gente tem uma questão com relação à informatização, né? E ao acesso aos dispositivos, porque muitas escolas até poderiam ter seguido como as escolas particulares, né, nessa educação à distância, mas, de fato, a nossa juventude não tem tanto acesso assim a uma internet de qualidade, né, a dispositivos que eles consigam acompanhar, né, com alguma produtividade, entendendo, né, o que está sendo passado, com alguma qualidade na transmissão, né? Então, essa é uma realidade, né? A grande maioria da nossa juventude não tem acesso, né, à possibilidade de ter aulas através da internet, à distância, enfim, de uma maneira razoável. E aí eles ficaram, realmente, muitos ficaram sem atividades, os pais perderam os empregos, né? E aí acaba havendo, de certa forma, uma pressão para que eles também assumam, né, essa corresponsabilidade e subsistência ali da família. Uhum. E essas fiscalizações, elas acontecem baseadas em denúncias? A maioria Sim, delas, assim? sim, nós temos o canal específico de denúncia, né? Temos o nosso formulário lá no site da CIT, né? Da Secretaria, hoje Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a gente tem os formulários de denúncia, e a gente tem redes, né? As redes de garantia de direitos que a gente fala, né? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é ligado à assistência social, à Secretaria de Assistência Social dos municípios, né? No Estado, a gente tem também a coordenação desse programa, que é um programa ligado à assistência social, então, portanto, é desenvolvido no âmbito dos CRAs, dos CREAs, né? E a gente recebe também, tem muito conta, a gente é uma instituição assim, que trabalha cotidianamente com a gente, que é o Ministério Público do Trabalho, que também tem os seus canais de denúncia, agora tem um aplicativo que ficou muito famoso até nas eleições, né, o Pardal, que podem ser feitas denúncias ali. E além das denúncias, né, a fiscalização hoje do trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, possui um planejamento, né? Nós temos um plano plurianual que faz um planejamento a longo prazo, né? Do que a fiscalização deve atingir, quais os objetivos, né? As metas que a gente tem. E anualmente, as regionais, a gente tem algo bem voltado para o Estado, para as regiões, né? Dentro daquela questão da regionalidade, cada uma tem especificidades, né? A gente tem os nossos projetos também da superintendência no Estado. Então, ali, diante de índices, né, estatística, inclusive dessa rede de proteção também, a gente vai verificando quais são essas atividades econômicas que têm maior incidência para poder agir. Entendi. Perfeito. E aí eu enviei para você algumas perguntinhas, né? Que o pessoal fez pelo Instagram e algumas também eu fiz aqui. Eu vou começar e se você puder esclarecer para gente. Tem empresas que anualmente, né, acontecem fiscalizações assim, rotineiras. E às vezes nós temos o mesmo ramo de atividade ali que vai acontecer uma vez a cada 6 anos, né? Geralmente essa periodicidade da fiscalização depende de quê? Da estatística ali que aquela empresa vem apresentando, no caso de ST, né, de afastamento ou rotatividade. Tem alguma questão para que aconteça assim, tenha uma rotina nessa mesma empresa? Então, como eu falei, né, nós temos uma atuação muito baseada em planejamento que tem por base índices oficiais, né? Então, os sistemas todos que estão interligados, né, as bases de dados que a gente tem acesso.
Com base nisso tudo que vai se apresentando, como eu falei do combate ao trabalho infantil, mas isso a gente amplia para todas as áreas, né? É claro que todas as atividades econômicas que apresentem índices que chamam atenção, né, que são alarmantes, a gente vai direcionar a fiscalização para que haja uma alteração, né, uma modificação ali das circunstâncias, das situações que estão acontecendo. Então, o nosso planejamento, né, ele se baseia, sim, nesses índices oficiais, né, para poder escolher mesmo as atividades econômicas, né? A gente trabalha muito com base nessa questão dos quinais, né? E vai fazendo a montagem desse plano plurianual e dos planos anuais para atuação durante o ano inteiro. Entendi, ou seja, Então, assim, uma pode acontecer realmente, né, de empresas que são fiscalizadas com maior recorrência, também por causa de denúncias, né, porque hoje a denúncia ela não é o parâmetro, porque como eu falei, nós nos baseamos em um planejamento amplo, né, mas a gente tem um percentual de cumprimento das denúncias que são enviadas. E dependendo da gravidade da denúncia, ela tem que ser atendida. Então, também pode ser por conta disso, né? Também pode ser por conta de denúncias de casos graves que estão sendo informados. Então fica aí a observação, né, de fazer sempre uma boa gestão, acompanhar ali, né, os riscos e fazer essa correção sempre, né, para não cair Sempre, lá né? sozinho. Hoje, como a gente tem muita coisa informatizada, né? A gente tem o E-Social com uma série de informações que devem ser prestadas, né, pelas empresas. Os nossos sistemas, obviamente, cruzam esses dados. A gente está constantemente analisando essas informações. Então, a importância, né, de realmente ter um ambiente de trabalho que, inclusive, facilite, né? Porque quanto menos ocorrência você tiver no seu ambiente de trabalho, menos problemas para fazer as informações dos eventos no E-Social você vai ter. E, portanto, Verdade. você não vai cair numa malha fiscal. Isso, ótimo. Numa fiscalização, o auditor, a maioria das vezes, ele vai estar ali entrevistando o trabalhador, né? A fala daquele funcionário, ela é suficiente para uma conclusão? Ou, além da fala, se vai ainda a documentação ali? Porque às vezes nós temos aquele trabalhador, eu já vi assim, profissionais falando isso, o auditor teve aqui, mas aquele cara ele tá doido para sair da empresa e foi lá e falou logo com ele, né? Então, há uma outra assim, interface com a documentação ou aquela fala é suficiente? Então, aí aqui eu vou fazer, vou começar do início, né? Como eu falei para você que eu gostaria. Hoje, como a gente trabalha por projetos, né, temáticos, é muito importante que a pessoa leia, analise muito bem o que está sendo pedido na notificação, né? Toda vez que o auditor ele vai na empresa, né, ou mesmo, porque a gente, como eu falei, nós temos diversas modalidades de fiscalização. No meu projeto, por exemplo, as notificações atualmente estão chegando pelo e-mail, pelas informações que são passadas nos sistemas obrigatórios, né? São informações obrigatórias que devem ser dadas nos sistemas e a gente pega aquela informação e envia a notificação. Por isso também tem que deixar sempre tudo muito bem atualizado, né? Os meios de contato têm que estar sempre atualizados, porque também podem denotar uma questão de estar se evadindo, né? De estar realmente se esquivando desse contato com a fiscalização. Mas a forma, né, que todos conhecem e que é a mais visível é quando realmente o auditor fiscal vai no estabelecimento, né, verifica ali as condições de trabalho, né, tem o contato
com aquele ambiente de trabalho, né? Verifica como as coisas estão sendo executadas, verifica o ambiente, a questão da higiene, né? O que está sendo oferecido para os trabalhadores naquele ambiente de trabalho e deixa uma notificação. Então, para qualquer tipo de ação fiscal que se esteja passando, é muito importante ler a notificação para entender o que está sendo pedido, né? E para se apresentar o que está sendo pedido. Né? Se você segue a notificação, a questão de você ter problemas em relação a autos de infração, porque não apresentou documentos, é muito pequeno. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Normalmente, na notificação também, a gente disponibiliza nossos contatos, né? Mais um e-mail institucional, né? Mas isso depende, né? Tem alguns auditores que fornecem telefone também, mas é mais um e-mail institucional que é realmente a plataforma que nos é concedida para contato com as demais pessoas, né? E o próprio contato lá no dia da apresentação da documentação. Então, apresentar a documentação de uma forma organizada, né? Preferencialmente naquela ordem que foi apresentada ali na notificação, né? Pega a notificação e veja como se fosse um mapinha, vai vendo ali um por um e apresentando, né? O que tiver que apresentar. Então, eu acho que essa dica é uma dica, assim, parece bobo, mas o que a gente vê de empresas, enfim, de RH, dos representantes, né, das pessoas jurídicas que não leem a notificação, não verificam o que foi pedido ali, é muito grande, é muito grande. Sai mandando até o que não foi pedido, né? Geralmente menos. Menos. Entendi. Quando tem até uma perguntinha sobre isso, quando é essa fiscalização indireta, né? Através dos e-mails, após o recebimento dessa documentação, pode ser que vocês vão checar, né, também em loco, ou pode ser que através daquela documentação enviada ali se cessa já a fiscalização? Pode ser que seja verificado sim, né? E quando a gente faz a análise da documentação, pode ser que a gente se depare com dúvidas, né? Sobre a real situação, né? E aí a gente precisa lembrar sempre isso, né? Que tudo que é relacionado à legislação trabalhista, né? Direito trabalhista, vale o que de fato acontece, né? Sim. Então, se você pega uma documentação que levanta algum tipo de dúvida, que você talvez só vá conseguir verificar realmente o que está acontecendo lá, a gente pode fazer a visita. Lembrando também que isso é muito importante, o auditor fiscal não tem que marcar visita, tá? As fiscalizações, até para que elas alcancem o objetivo, né, muitas vezes tem que se dar de forma não anunciada. A gente tem que chegar de surpresa para poder constatar certas situações que muitas vezes num telefonema se desfaz muito rapidamente. Né? Então, até respondendo a pergunta anterior que eu não terminei de responder, não, a nossa atuação não é baseada única e exclusivamente numa percepção. Quando a gente fala constatar a infração, que está lá no artigo 630 da CLT, na realidade a gente está acionando diversas percepções, né? Seja aquela percepção que a gente teve lá no ambiente de trabalho, seja o que a gente está verificando quando a gente faz a auditoria entre o que foi apresentado e o que está no sistema, e outras informações que a gente consegue colher, né? Porque, até como foi amplamente noticiado aí pela fiscalização, né? Essa questão da verificação de redes sociais, né? De verificações que são feitas na internet, são feitas também pela fiscalização do trabalho, né? Então, a gente não se baseia exclusivamente numa denúncia, no que está na denúncia, ou de repente numa entrevista que a gente fez, a gente vai juntar isso tudo e realmente formar um convencimento. Ótimo, perfeito. Quais os principais erros que você vê em relação à documentação? Aqui está de ergonomia nas empresas, mas assim, numa documentação geral, né? Quais são os principais erros assim que vocês encontram?
Bom, primeiro, como eu falei, né, o principal erro é a ausência de apresentação da documentação, né? Depois, a apresentação da documentação de forma parcial, não apresenta tudo o que foi pedido, né? Uhum. Ou apresenta a documentação, mas fora dos parâmetros legais, e aí entra essa questão da análise ergonômica, né? Então, basicamente são esses problemas assim que a gente encontra bastante e num percentual muito alto. A gente já deveria ter realmente modificado um pouco essa atitude, né? Essa forma de encarar a organização, né? A organização da sua atividade econômica, a organização do seu ambiente de trabalho. A gente tem muito a sensibilizar e a evoluir ainda. Ótimo. A gente participou de uma fiscalização de uma empresa que ela era bem assim, um fundinho de quintal, sabe? Eles fabricavam assim, panela, e era bem precário, não tinha vestiário, os banheiros assim, você chegava e falava, não, meu Deus, né? Quais são essas condições aqui? E nessa empresa foram fiscalizados e uma das questões foram de ergonomia. E a princípio, assim, o empregador, ele tende a ver, às vezes, a fiscalização como algo ruim, né? Que vai cobrar, que vai gastar. E hoje, Lívia, assim, já depois, eles passaram por esse processo, assim, foi um período bem longo, de uns 3, 4 anos de adequações. E hoje eu falo, gente, se não tivesse tido aquela primeira fiscalização, vocês não tinham crescido quanto vocês cresceram hoje. Porque hoje, assim, eles aumentaram a empresa, ampliaram, compraram lotes que estavam do lado. Então, hoje você chega e você fala, é outra empresa totalmente, né? E a gente teve até uma pergunta sobre isso. Você ainda sente em algumas empresas que vocês são vistos como um inimigo ali da empresa? Então, na verdade, quando o fiscal ele entra na empresa, ele pode estar indo é, é, de encontro, né, num embate com todos os tipos de interesse. Então, Sim. inclusive dos trabalhadores. Você quer ver uma coisa que é interessante? Teve uma época, coloquemos assim, teve uma época que tinha muito trabalhador que queria ficar na informalidade para não ter que pagar pensão alimentícia. Ah, Então, você vai entrar nesse ambiente de trabalho, você vai sofrer a resistência, né? Pode sofrer uma resistência do empregador, né? Talvez do trabalhador. Então, é muito sensível, né? Como eu falei, a gente ainda tem muito a evoluir no entendimento disso que você acabou, desse caso que você acabou de dizer, né? O que esse caso transparece para todos nós? Como certas questões a maioria, né, das questões da legislação trabalhista, elas são investimentos, né? Você está investindo para que, de repente, num primeiro ano, 2 anos, 4 anos, como você colocou, apesar de que agora eles já estão bem melhores, mas, enfim, sim. 2, 3 anos, você realmente vai ter gastos superiores ao que a questões de produtividade, né, de acidentalidade, né? É por isso que a gente tem que enxergar essas questões, o próprio contrato de aprendizagem, né? Você passa 1 ano ali, 1 ano e meio, 2 anos treinando um jovem, um adolescente, né? Para ser um profissional qualificado, né? Só que é isso que é preciso, essa questão da profissionalização dos empregadores é muito importante que consta lá no Código Civil, porque eles passam a ter ferramentas para fazer esse tipo de análise complexa, de que tem muitos institutos que são previstos que não é mera burocracia, são investimentos para que lá na frente a sua empresa ela produza muito mais, tenha profissionais muito mais qualificados, que se acidentem muito menos, né? Um ambiente de trabalho que não vai te dar problema, né? Que funciona muito bem. Então, é essa cultura que a gente precisa ainda realmente trabalhar muito para se estabelecer aqui no país, né? Infelizmente, a minha percepção
talvez, aqui eu estou falando, né, particularmente, né, talvez Sim, a dos colegas não seja a mesma, mas na minha percepção não é boa. Assim, eu acho que falta entendi. muito ainda do entendimento dessa cultura de prevenção, o que ela significa, inclusive em números no futuro para essas empresas, né? E é um campo que precisa realmente crescer muito, ser muito explorado. E até porque, às vezes, né, não às vezes, a segurança do trabalho é aquilo que eles vêm trabalhando, né, o ano inteiro, olha, tem que fazer isso, né, só que detém ali, né, de autonomia que não depende deles. Então, quando chega a fiscalização e acaba impulsionando, né, aquelas ações ali, eu vejo que contribui bastante. O que estava se esperando fazer ali, né, e há muito tempo, quando tem a fiscalização, no outro dia está pronto. Então, eu acho que contribui bastante, né, para essa solução aí. E também para os É, trabalhadores, né? Eu vejo assim, muitas empresas, algumas por falta de conhecimento, uma falta de esclarecimento dos terceiros ali da área de. Falar da área de segurança, que é a parte que eu mais atuo junto, de informar o correto, mas você vê ainda situações muito precárias de trabalho, né? Como eu vejo assim postos de trabalho que eu falo, será que se a pessoa colocasse ali a mãe dele, será que estaria daquela forma? Se o filho dele estivesse ali operando aquela prensa naquelas condições, será que estaria bom? É ter essa questão também de um olhar mais sensível para as atividades, né, que estão sendo realizadas. Eu acho que hoje a gente não pode ainda continuar tendo fala, é preciso mesmo ter assento? Né? Ah, o assento ele tem que ter, ele tem que ser acolchoado, né? Poxa, a gente está falando de uma pessoa que está ali 8 horas naquela atividade. Será que é a minha linha para ela ser produtiva? Realmente eu preciso diminuir o ciclo de trabalho, diminuindo os espaços entre a linha onde o trabalhador não tem nem como movimentar? Então, assim, são essas questões que eu acho que essa questão de cultura, né, eu acho que a gente tem muito a melhorar, né, Lívia? Infelizmente, são situações que a gente encontra no nosso dia a dia que realmente são problemáticas. E muito. precisa de sensibilidade, né? É, precisa desse entendimento, né? Eu sempre escutei muito isso, né? Ah, que bom que você foi na empresa e, enfim, agora eles estão entendendo o que tem que fazer, né? Os programas que tem que realmente adequar o ambiente de trabalho. Porque quando você tem um ambiente de trabalho que não respeita, né, essas previsões que têm base científica, né? Nada ali está solto. Tudo ali foi muito discutido, debatido, medido, né, por profissionais que entendem do tema. As questões que estão na legislação não são mera burocracia. Você tem, inclusive, discussões internacionais que são feitas em trocas com profissionais de outros países, né, que têm outras formas de medição, de entendimento das coisas, de organização social. E aí você vê que quando sai uma convenção, por exemplo, determinando, né, determinados parâmetros mínimos e que a gente adota, né, se chegou num consenso mundial que aquilo ali, se não for implementado daquela maneira, o trabalhador, daqui a algum tempo, ele não vai estar aguentando mais, né? Vai ter aspectos psicológicos, vai ter aspectos físicos, comportamentais, inclusive com os colegas, ambientes de trabalho não fica a mesma coisa, né? A gente vê que realmente as empresas que investem, né, num ambiente de trabalho saudável, que o clima, quando você entra naquele local, é outro, né? É verdade. Os, os funcionários têm, os empregados, eles têm uma outra postura em relação àquele empregador, porque eles veem que realmente está se tendo um cuidado com aquela atividade, né? Com o exercer daquela atividade. Uma Sim. vez eu recebi, eu recebi uma reclamação de uma funcionária que era justamente sobre assento, e o empregador chegou lá no ministério muito nervoso, que passou na frente dos outros e querendo assim um embate comigo. E eu fui acalmando ele, fui explicando as coisas para ele. A sua funcionária fica 12 horas sentada naquela cadeira.
Não tem como, né? Se você não investe, é óbvio que você depois de um tempo, ela até aguenta durante um tempo, mas dali ela vai começar a apresentar problemas psicológicos, Verdade. sim, né? De saúde. Então, é um investimento, inclusive na própria empresa, inclusive para que sua atividade seja longeva, né? E isso é É tão isso. comum, assim, atividades, né? A gente falando de cadeira, assim, questões básicas, costureiras, né? A gente vê condições tão precárias, construção civil. Nós vemos tanta coisa que eles mesmos querem ir fazendo, portaria. Eu sempre falo isso, gente, portaria é a cara da obra. Se você chega, o seu porteiro está sentado no banquinho de madeira, como está dentro do seu canteiro? Né? Então tudo começa ali, é muito visual às vezes as coisas e acaba a gente tendo uma percepção de que tudo está ruim. Né? Se você já chega de cara e já pega essas coisas, eu fico imaginando assim o outro lado. Eu sempre falo, cliente, imagina se é um fiscal. A minha visão foi essa, agora imagina. Né? Qual que é a visão desse trabalhador dele sair de casa e falar assim, poxa, eu vou sair da minha casa para sentar naquele banquinho de madeira ali por 8 horas, 12 horas. Né? Então é muito Não vai complicado. valorizar, né? A valorização daquele, daquele trabalho não vai ser o mesmo do que se ele realmente tivesse tendo condições dignas de trabalho. E aproveitando, nós tivemos uma outra live com outro profissional e ele falou uma coisa que ficou guardada, sabe? Ele falou assim, olha, uma empresa que cansa o seu funcionário, ela não é produtiva. Né? Não tem como um trabalhador já cansado, estressado, né, com vários fatores ali, ele produzir. Vai chegar um momento na jornada que ele mesmo, como se diz, vai dar aquele migué, porque ele não está dando conta mais. Né? Então, assim, não vai ser produtiva. Então, as pessoas precisam estar ali olhando, né, por essas questões que são visuais. Às vezes, a gente não precisa ter um levantamento ali aprofundado para entender que a cadeira da costureira está ruim. Às vezes, eu acredito que você deve ter visto várias situações assim, Lívia, que eles começam a fazer adaptações para ficar mais confortável ali para eles, né? Então, sempre você chega, outro dia eu cheguei, tinha um banquinho, que estava essas banquetas quebradas e tinha um disco de uma capa de um disco de maquita onde um PCD estava sentado. E aí você fala assim, poxa, a pessoa já é um PCD, né? A gente sabe que já tem ali necessidades que nós precisamos adequar para trazer conforto para esse trabalhador. E aí por trás eu fiquei pensando, poxa, se já está nessa situação, se não tivesse desse jeito, ela ia ficar só em pé, não ia ter nem o banquinho, porque isso foi um jeitinho que ela arrumou ali para poder sentar. Então, aonde estão as outras pessoas, né, do RH, as pessoas que passam por essa profissional e que se não se detém a essa sensibilidade de saber como é aquela atividade, como que ela vai fazer, ela não precisa sentar, né? Então, falta muito essa questão assim de todas as pessoas pensar um pouco também ali na atividade do outro, né? Ter essa sensibilidade, se for construção civil, o engenheiro ali da obra, né, o técnico de segurança, a gente precisa ter essa visão, né? Assim, infelizmente o que a gente também ouve muito, né, é que esses profissionais, os profissionais do RH, né, os profissionais de segurança, não é por falta de aviso, né, não é por falta de orientação. E é isso que realmente é triste, porque muitas vezes você pega um contador, né, de uma empresa que está ali há anos falando, olha, você tem que regularizar isso, porque tem uma norma específica, e a pessoa não faz aquele investimento. E aí, muitas vezes, vai fazer somente quando a fiscalização bate a sua porta. Né? E assim, o Verdade. tanto de problemas que vieram antes disso, né? Ações trabalhistas, né? Problemas mesmo, diversos problemas com os seus trabalhadores, né? Tudo poderia ser evitado com o investimento, né? Que a longo prazo o valor seria não é inestimável, mas Irrisório ali. um valor que pode ser contabilizado, né? De Verdade. melhoria nas atividades ali. Isso, verdade. Tem uma, não sei se você vai poder responder. Pode o sindicato da categoria denunciar a empresa e acompanhar a fiscalização? Olha,
Sim, né? Os sindicatos, eles podem, qualquer pessoa pode fazer denúncia, né, nos canais de denúncia. Os sindicatos fazem, sim, né? Essa questão do acompanhamento era uma previsão legal, né, que existia, mas desde 2020 nós tivemos tantas alterações, né, a questão do novo marco regulatório, né, que inclusive separou, a gente agora tem uma portaria específica que trata das questões de legislação trabalhista, que é a portaria 671, e aí a gente tem a portaria 672, que trata das questões específicas das fiscalizações de saúde e segurança. Então, dividiu, né? Apesar da gente hoje ainda ter colegas que trabalham com os dois temas, tanto legislação quanto SST, de fato, o aprofundamento no sentido da separação dessas normas, né, infralegais que a gente fala, são muito grandes. Então, especificamente sobre o sindicato podia acompanhar as ações fiscais no caso de SST, tá? Mas, como eu não estou atuando nesse campo atualmente, eu não sei te confirmar se essa portaria 672 ela fez alguma alteração nesse sentido. Maravilha. Ok. Você já fiscalizou alguma empresa que não teve nenhuma autuação? Olha só, como eu falei, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho, hoje, ela trabalha por projetos. Então, até um questionamento que muitos fazem é mais de um fiscal atuando naquela mesma empresa ao mesmo tempo, né? Isso pode acontecer, porque a gente tem projetos, por exemplo, de inserção de pessoas com deficiência e a gente tem os projetos específicos de saúde e segurança do trabalho. Então, pode acontecer, né, de dois fiscais estarem verificando questões diferentes naquela mesma empresa, né? Repete a pergunta para mim que acabou fugindo um pouco. Você já fiscalizou alguma empresa Ah, que sim, não dos teve nenhuma? autos. Isso. Então, aí como a gente tem essa atuação focada, né? Por exemplo, hoje quando eu notifico a empresa, eu vou ver uma notificação padrão, eu vou verificar se ela está cumprindo ou não a cota de 5% de aprendizes, né? Então, as demais questões, as questões de SST, né? Alguma questão com relação a registro, ao pagamento de salários, férias, enfim, a gente não vai estar verificando isso, né? Então, a gente pode verificar a questão da cota, verificar que está ok, está cumprindo, está tudo certo com relação àqueles aprendizes que estão lá, mas todos os demais itens não foram analisados, né? Então, pode acontecer sim, acontece, da gente fiscalizar e a empresa não ser autuada, mas por conta disso, né? Por conta dessa fiscalização temática que a gente faz. Então, por isso que é Entendi. importante, né, diante de problemas, de situações que o trabalhador esteja vivenciando ou tenha tido conhecimento, que ele faça a denúncia, né, nos canais de denúncia, para que seja apurado. Ótimo. O Fred Artuso, ele colocou uma perguntinha aqui. Podem falar do critério da primeira visita? Esse é um tema super controverso, né? Já houve aí tentativas através de medida provisória de estabelecer um procedimento da dupla visita, né? Na verdade, a questão da dupla visita, né? Se daquelas questões que a gente pode autuar quando a gente faz a primeira visita na empresa, né? A gente tem, através dessas portarias, essa normativa do novo marco regulatório, a gente tem algumas balizas ali, né? Essa questão de grave e iminente risco, de falta de registro, né? O trabalhador que está ali na empresa de maneira informal, as questões com relação a salários atrasados, né? Isso tudo são ressalvas à questão da dupla visita, né, que o auditor realmente chegou na empresa, a empresa está com trabalhadores, por exemplo, sem carteira assinada, pode haver autuação. Não é necessário fazer uma segunda visita para que haja essa autuação. Ok.
Nós até falamos um pouquinho, estou lendo aqui a nossa listinha. Você ainda encontra muitos postos de trabalho precário e até mesmo na questão dos aprendizes, né? É comum as empresas não atenderem a esse quesito ou é mais Sim, tranquilo? então, a legislação da aprendizagem profissional, a Lei 10.097, que foi a que regulamentou esse Instituto da Aprendizagem Profissional pós-Constituição de 88, é uma legislação de 2000, do ano 2000, que foi regulamentada em 2005, né? Mas que efetivamente, como política pública, as coisas demoram até você se organizar, né, para se articular com os demais órgãos da rede. Então, a gente efetivamente teve um crescimento no cumprimento das cotas, por exemplo, somente a partir de 2011, 2012, 2013. Então, eu acredito até que com base nessa cultura de não prevenção, de realmente não verificar, né, a legislação que o seu negócio, que a sua atividade econômica precisa cumprir, né? A gente tem muito descumprimento, sim, trabalhista ainda, muito. Inclusive com relação à cota, com relação ao próprio registro, né? Os índices de informalidade são muito altos e a gente tem que pensar, eu faço questão de falar da questão do registro, porque é a questão primordial, né? A partir ali do registro, da carteira assinada do trabalhador, é que você vai verificar contra-cheques, a questão do piso salarial, se está sendo pago corretamente, das horas extras, se está tendo férias. Quando aquele trabalhador está informal num estabelecimento, né, todas as demais questões ficam muito mais complexas de serem verificadas, né? O próprio trabalhador, por exemplo, para reivindicar intervalos, períodos de descanso, períodos de férias, é muito mais complicado, né? Então, a gente tem muito descumprimento da legislação trabalhista como um todo ainda, muito. Uhum. Nós E tivemos até um... talvez Pode Talvez até concluir. hoje eu estava falando sobre isso, né? Acho que a questão primordial, né? Teve muitas coisas negativas, né? Prejudiciais aos trabalhadores, teve sim. Mas uma das questões primordiais com relação à reforma trabalhista foi essa sensação, né? Essa questão de uma alteração normativa que fica aparecendo para a população que houve uma liberação geral, né? Acho que isso é o mais perigoso quando você altera é, é, normas muito complexas, né, que envolvem muitos interesses. Se você não faz uma previsão de um período de transição, aquilo gera uma sensação na sociedade de que liberou, né? Liberou geral, assim. E isso é muito perigoso. Nossa próxima pergunta é sobre multa. E nós tivemos na verdade, eu tive uma fala há pouco tempo que eu fiquei até preocupada. Porque o profissional falou assim: às vezes eu vejo algumas lives assim, tem que pedir para aumentar a multa. Porque era até em relação a PCD. Porque a empresa prefere, às vezes, pagar a multa do que cumprir. Sai mais Sim. barato. E aí tem uma perguntinha: como que a multa ela é calculada? Seria pela gravidade, pela quantidade ali do efetivo da empresa? Então, essa é um tema assim que cada tema tem uma previsão de cálculo da multa, né? Porque na legislação trabalhista a gente tem algumas previsões em leis esparsas, né? Uma legislação, por exemplo, que eu estou lidando muito atualmente é a questão da Lei 9.029, né, de 98, se eu não me engano, que trata daquela questão da discriminação, tanto no acesso ao trabalho, né, quanto na manutenção. Então, as diversas formas de discriminação que existem, seja por idade, né, sexo, enfim, essa lei, por exemplo, essa lei é aquela que faz aquela proibição em relação a atestados de gravidez, né? O Hum, empregador não pode exigir.
ela tem uma previsão de multa específica, que é com base no maior salário pago na empresa. Tantas vezes o maior salário pago na empresa. Então, quando a gente faz o auto de infração, a gente precisa colocar lá, né, qual é o valor do maior salário, né? Que é pago atualmente na empresa. Então, a questão dos aprendizes, por exemplo, é por aprendiz não contratado, é um valor fixo por aprendiz não contratado. E então, da mesma forma, essa questão das multas, já houve tentativas de se alterar, algumas que são baixas, né? Essa da Lei 9.029, por exemplo, da discriminação, ela é muito alta. A multa para da não contratação da cota de pessoas com deficiência é uma multa bastante alta, bastante relevante, né? Já a da não contratação de aprendiz é uma multa fixa, que é baixa, é considerada baixa. Então, esse é um tema polêmico, porque assim, cada infração muitas vezes tem uma capitulação diferente que vai gerar um cálculo de multa diferente. Entendi. Nós tivemos mais uma perguntinha. Deixa eu ver. Eu acho que foi do Fred novamente. Ó. Em caso de acidentes de trabalho, há a obrigação dos hospitais públicos em comunicar com a fiscalização do trabalho? Existe essa comunicação do hospital público com a fiscalização do trabalho? Não. Na realidade, o que existe é aquele rol dos responsáveis pela emissão da CAT. Da CAT. Né? Que aí, quando o empregador ele não faz, né, que a obrigatoriedade principal é dele de fazer a informação, né, da comunicação de trabalho. Mas quando ele não faz, a legislação apresenta um rol ali, dentre eles tem o médico que fez o atendimento, né? Mas não é obrigatório, assim, é um rol que existe, que o trabalhador pode exigir naquela sequência que é dada pela legislação, mas que não é uma comunicação que se faz normalmente, tá? Até onde eu sei. Eu posso até também, para essas questões de SST, né, como eu não estou lidando atualmente, eu posso passar depois para que o colega que é responsável pelo setor responda isso com mais firmeza. Não, maravilha. A gente já está chegando ao final, tá, Lívia? Eu sei que eu já estou aqui, ó, abusando do seu tempo. Mas durante uma fiscalização, a gente até falou, né, sobre a questão da chegada do fiscal, não pode ser comunicada, né, que é o objetivo mesmo. Mas eu já também me deparei com uma empresa que manteve ali o fiscal, sabe, na portaria e o porteiro comunicando e a empresa pedindo para guardar. Foi uma situação bem complicada. Durante uma fiscalização, se a empresa impedir, né, a entrada ali do auditor, o que pode ser feito? Primeiro, eu tenho que começar, né, orientando que todos os profissionais, né, envolvidos nessa gestão do pessoal de um dado estabelecimento têm sempre, constantemente, que orientar os seus trabalhadores, seus funcionários, né, quanto à necessidade de conceder acesso ao auditor fiscal do trabalho ao ambiente de trabalho que ele precisa fazer auditoria. Né? Qualquer empecilho que se coloque, né, essa questão, como você colocou, de esperas demoradas, é lógico que o auditor fiscal, ele precisa verificar as regras da empresa. Então, se uma empresa tem como uma regra estabelecida dela de que você precisa se identificar na portaria, né, você precisa fazer o acesso por um determinado local, e isso a gente tem que realmente seguir. Mas qualquer tipo de embaraço à ação fiscal, mesmo que não seja a intenção do próprio empregador, que ela tenha sido causada por algum funcionário daquele estabelecimento, o empregador, o patrão, enfim, ele pode sim receber um auto de infração, né, que vai virar uma multa, que essa não é uma multa baixa, né, por embaraço à ação fiscal, por não conceder o livre acesso ao auditor fiscal ao local que ele tem que efetivamente fazer as constatações. Isso, perfeito, porque eu já presenciei essa situação.
Coincidentemente, eu estava chegando para avaliar e o fiscal já estava ali bravo, porque já tinha muito tempo que eles estavam aguardando, né? Então é bom para todo mundo saber, né? Tem que ter acesso imediato, né? Claro que seguindo aí, se precisar, né, passar por um local, mas é imediato. É Lívia, imediato. eu sei que foi bem corrido hoje aí para você também, né? Mas eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Com certeza, né? Foi muito produtivo. Eu acho que é uma oportunidade assim para nós que estamos aí lidando no dia a dia, para poder levar uma informação correta, poder saber como que funciona, faz toda a diferença, né, no nosso trabalho. Então, eu queria parabenizar pelo seu trabalho, pela sua profissão, né, que tem aí contribuído com os profissionais, com a empresa também, né, até ela mudar essa cultura para perceber isso, mas é sim uma contribuição, com certeza. E muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos e fica aberto aqui sempre que você quiser bater esse papo aqui conosco, fica sempre o convite, tá? Eu que agradeço a oportunidade, acho que a sensibilização, a orientação, né, de maneira generalizada para toda a sociedade, ela é importantíssima. Tem que ser uma prática constante, né? A gente não pode partir do princípio realmente que as pessoas sabem das questões, a gente precisa realmente estar se comunicando com a sociedade. E é isso, assim, eu aproveito todas as oportunidades que eu posso estar, né, para passar um pouquinho, né, dessa visão da auditoria fiscal, da visão pessoal, dessa necessidade de se investir nas pessoas, né, de garantir esse bem-estar, de garantir aqueles princípios que estão na Constituição de Justiça Social, né? Eu aproveito. A gente está numa situação, até peço desculpas, né, por essa correria, de não poder ter dado, de repente, tanta atenção assim à live. A gente está com uma situação de alteração legislativa no contrato de aprendizagem. A legislação trabalhista passou por grandes alterações aí nos últimos anos, né? Então, até a gente se adaptar, algumas alterações realmente necessitam de uma apuração, de repente de uma alteração para se adequar ao que aqui as pessoas que estão na ponta, os auditores fiscais que estão nas ruas, né, todos os dias, e a rede de proteção, a rede de garantias de direitos também, que estão na rua, tendo contato com as pessoas constantemente, nós precisamos ser ouvidos sempre, né? Porque a Uhum. gente está ali em contato direto com as situações que estão acontecendo, com os problemas que estão surgindo, né? Então, nós temos muitas respostas para as questões que aparecem e que muitas vezes a legislação, a alteração é feita sob uma perspectiva do alto, né? Do alto para baixo, e não daqui de quem está na ponta vivenciando as questões para Verdade. cima. Então, só agradecer, estou à disposição para uma live até futura. Muito obrigada e Claro. parabéns pelo seu canal. Obrigada, pessoal, a todos vocês que participaram também. Muito obrigada. Tá? Eu vou deixar gravada, tá, Lívia? Para o pessoal que perdeu aí poder acessar e ter acesso também a essa aula, né? Que você nos presenteou aqui. Uma ótima noite para todo mundo, para você também uma ótima semana, né? Que só está começando. Tem muito trabalho aí pela frente. E muito obrigada, viu, Lívia? Obrigada a você. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Boa noite.